felt nothing like that. The moment you saw me, oh, I can never go back. Now when I'm out here on my own, everything's different, but time is moving too slow. Feels like a picture perfect movie, a blockbuster smash. And when I really thought you knew me, I let go of my past. Hands to the sky, we were invincible. I looked in your eyes and my heart was so full. Just for a moment, now a moment has passed. Oh, we had that good love, but that love didn't last. That love didn't last. That love didn't last. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bastante gente entrando ainda. Quem está aí conosco, quiser dar uma boa noite ali para a gente no chat, falar de onde está falando, estado. Temos bastante gente de diferentes regiões do Brasil aí, até de diferentes países aí, né? Muito obrigado aí pela confiança, pessoal. Para mim é uma alegria ter vocês aí. Vamos começar daqui 1 minuto, 2 minutos, aproximadamente, esperando o pessoal entrar. Bastante gente, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Queria saudar o meu amigo, ele pediu para eu mandar um abraço para ele, o professor Daniel, que está lá no Paraguai, com a turma dele. Espero que ele já esteja online aí, para nos assistir, acompanhar. Pessoal da Universidade de São Carlos, no Paraguai, um abraço aí para todo mundo. Bom, pessoal, antes da gente começar, quero passar algumas instruções bem rápidas, né? Todos aí têm acesso ao chat, tá? Então, ao longo da live aí, as dúvidas que vocês tiverem, por favor, vão enviando aí no chat, tá? Eu tive que bloquear a câmera e o microfone para que a gente consiga ter uma fluidez melhor na live, para que a gente possa também acompanhar, né? A Priscila está aqui comigo, então ela vai lendo as dúvidas e ao final da live a gente abre um momento aí para dúvidas, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, para a gente dar o início, para ficar dentro do horário, né? Então vamos lá, pessoal. Só deixa eu compartilhar a minha tela inteira. Acredito que vocês estão me vendo. Olha. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. É uma alegria enorme ter bastante gente aqui comigo, os que eu conheço presencialmente, os que eu não conheço. Obrigado mesmo. E antes de começar a live, eu gosto de fazer esse momento aqui, tá, pessoal, de me apresentar a minha carreira, em especial a minha família, né? Antes de tudo, antes de ser cientista, empreendedor, pesquisador, né? Eu também sou marido, sou pai. Aí com vocês é a Priscila, que ela está aqui me acompanhando hoje, né? O meu suporte hoje aqui. E meus 2 filhos aí, o Pedro, que é o mais velho, e o Luigi, o mais novo, tá? Bom, pessoal, então, para quem me conhece, sou formado em engenharia agrícola, tá? Fiz a minha graduação lá na Unicamp, na FEAG, tive uma carreira acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz um pós-doutorado em Piracicaba, junto com o professor Rafael Otto, onde eu moro hoje, estou falando com vocês diretamente daqui de Piracicaba, tá? Ao longo da minha carreira acadêmica também,
fui fundador de algumas iniciativas, né, da Cropman, atualmente da IA para Agrônomos, da Unagre, tá? Então, essa é a minha carreira. E ao longo do meu doutorado, pós-doutorado, eu comecei a me dedicar à inteligência artificial, pessoal. Eu percebi que era um gap, que era uma demanda do mercado, e eu me deparei com isso, seja na iniciativa privada ou dentro da academia, né? Eu não encontrei dentro da academia e tive que buscar fora, tá? E cheguei a fazer, então, meu MBA em inteligência artificial junto com o pessoal da computação, lá na USP, em São Carlos, né? E eu percebi esse gap e foi daí onde surgiu a ideia da IA para agrônomos, que eu vou falar mais aqui com vocês, tá? Então, antes de tudo, mais uma vez, agradecer, pessoal. Eu estava vendo os números agora, antes de entrar na live aqui, bateu os 500 inscritos, né? É uma satisfação para mim, assim, sendo bem sincero, a gente tinha colocado uma meta no início de 100 inscritos, e a gente quintuplicou essa meta aí, e bateu 50 localidades do Brasil, 20 estados, né? E 11 países aí, acredito que são brasileiros, que estão vivendo nesses diferentes países aí, tá? Pessoal na Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Paraguai, Bolívia, Portugal, Uruguai, Itália, Turquia, teve uma inscrição da Turquia. Então, obrigado mesmo, pessoal, de coração, e eu queria agradecer também à ASBRAP, que é a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, por estar apoiando esse evento, divulgou esse evento junto comigo. Para quem não conhece, é a entidade máxima aí em termos de agricultura de precisão, que nos representa junto à esfera, vamos falar, a sociedade, a esfera civil, tá? Então, obrigado aí ao Márcio, que é o presidente, a todo o pessoal, a Flávia, que me ajudou aí, tá bom, pessoal? Obrigado pelas BRAP. Bom, pessoal, antes de começar, também queria falar com vocês para colocarem na agenda aí já também as duas próximas lives. A gente já tem data para elas, tá? Dia 10 de setembro a gente vai falar da agricultura de precisão, agronomia de precisão, tá? Quero trazer para vocês aqui os desafios e oportunidades do que eu entendo que a gente precisa avançar nesse universo, tá? No dia 7/10, pessoal, quero falar a respeito de amostragem, né, falar um pouco de zonas de manejo, né, qual que é o estado da arte em zonas de manejo, pessoal. Então, já anotem aí, tá? Mas com certeza vocês vão ser notificados, receber e-mail para participar dessas lives, tá bom? Bom, pessoal, então vamos dar início ao tema de hoje, que é a revolução da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela dentro do universo aí do agro, tá, pessoal? E para começar, né, eu queria falar assim para vocês que a era que a gente está vivendo, né, a gente nunca na história da humanidade viveu, né? Todo dia uma inovação, todo dia algo surgindo novo. Para vocês terem ideia, todo dia nasce uma empresa de inteligência artificial, um modelo de linguagem de IA generativa, tá? Surgem mais de uma por dia, tá? E por que a era que a gente está vivendo ela é tão especial, né? Ela é diferente, tá? Alguns historiadores, pesquisadores já falam que pode se considerar uma nova revolução industrial, né? Por quê? A gente nunca teve, na época, na sociedade, né, pessoal, uma tecnologia que nos ensinasse, né? Então, imagina assim, a gente aqui já lidou com diversos softwares, diversos hardwares, equipamento, no dia a dia. Tudo que a gente comprava, o que vinha lá? Vinha um manual, que você precisava ler para aprender, um hardware, você precisava ter treinamentos e etc., né? Hoje não. Com a IA generativa, a função da inteligência artificial, ela simplesmente te ensina a mexer nela, né? Então, imagina assim, você ter softwares, hardwares, máquinas, equipamentos que são capazes de te capacitar como mexer com eles, né? Então, a gente nunca teve isso. Se você pensar todo equipamento que você comprou, você tinha que ler um manual, dedicar tempo. Hoje não. Você vai ali numa IA, num chat GPT, qualquer outro, um Gemini, um Cloud, pergunta a respeito de uma tecnologia e você consegue lidar com ela, mexer nela, aprender um passo a passo, né? E imagina isso
entrando cada vez mais no nosso dia a dia, seja numa máquina agrícola, seja num software, né? Se preparem, porque isso vai ser sendo a tendência, né, pessoal? Os famosos agentes, né? Que você vai simplesmente entrar ali, começar a perguntar e vai começar a interagir, né, com aquele equipamento ou aquele software, simplesmente conversando. Que é o que a gente já tem muito hoje, vocês vão ver algumas aplicações hoje aqui, tá? Algo que alguns anos atrás era bem complexo, hoje a gente já consegue simplesmente fazer um deploy ou um uso bem rápido, tá, pessoal? Então, gosto de trazer essas notícias aqui, tá? Né, notícias aí que estão na mídia, né? Essa notícia da Bayer aqui é bem recente, está economizando aí, usando Python, usando inteligência artificial, né? É país da Argentina, América Latina, inteligência artificial, motor de produtividade, né? Uma notícia aqui da Exame falando que diploma não garante mais estabilidade, né? Com o avanço da IA, tá? IA generativa pode afetar 31 milhões de empregos, né? Então, assim, são notícias que todo dia vocês devem estar se deparando aí, né? E a pergunta que surge, né, e eu gosto sempre de falar nas minhas palestras, é essa aqui, né? E aí, a IA vai me substituir, né? Essa é uma pergunta que o pessoal tem, que o pessoal tem, e muitos me perguntam, né? E eu gosto de dar esse... Não sei se vocês conhecem o Percy Spencer, tá? Percy Spencer foi um trabalhador, tá? De 1945, da Segunda Grande Guerra. Ele trabalhava, pessoal, numa empresa fazendo equipamentos para colocar em radares, frente à guerra, né? Radares são equipamentos que ajudam a identificar onde está o inimigo, né? E ele trabalhou nessa época, tá, pessoal? E um certo dia, ele trabalhando com equipamentos que faziam isso, ele foi trabalhar com uma barra de chocolate, tá, dentro do bolso, né? E ele trabalhando, acho que chama Megatrons, alguma coisa assim, uma parte desses equipamentos. E ele trabalhando lá, ele reparou que a barra de chocolate no bolso dele, um certo dia, derreteu, né? Ele trabalhando com esses equipamentos. Aí, ele continuou, no dia seguinte, ele foi, e ele levou ali milho de pipoca. E o que aconteceu? O milho de pipoca estourou no bolso dele, né? Ele ficou curioso com aquilo que estava acontecendo, né? E, de fato, aquele equipamento que ele estava trabalhando produzia um certo calor, né? E fez com que estourasse o milho, derretesse a barra de chocolate, e foi aí que começou a invenção do que a gente conhece hoje por micro-ondas, tá, pessoal? Então, assim, por que eu gosto de contar essa história, né? Porque a gente fala assim, pô, a IA vai substituir eu, né, pessoal? Então, eu falo assim, ó, essa questão de criatividade, imagina esse cara, ele foi trabalhar lá com uma barra de chocolate, derreteu, ele falou, pô, eu acho que isso aqui dá para esquentar alimentos, né? E foi lá que surgiu a ideia de micro-ondas que está em todas as casas hoje, tá? Então, esse é um bom exemplo, pessoal, de onde a IA ainda ela não vai conseguir entrar, que é essa parte criativa, que nós, seres humanos, temos, tá? Então, assim, tudo que envolve criatividade está bem mais imune à invasão da IA, tá, pessoal? Mas o que eu gosto de mostrar, tá? Não adianta a gente negar que a IA já está substituindo algumas profissões, tá? Então, a frase que eu trago para vocês é assim, ó, vai ser substituído primeiro quem não souber usar as ferramentas, né, principalmente de IA no seu dia a dia, tá? E eu trago um reporte desse ano do Fórum Econômico Mundial que mostra as profissões que estão mais crescendo do lado esquerdo aqui, as profissões que estão decaindo do lado direito, tá, pessoal? Então, se a gente vê aqui, ó, especialistas em Big Data, fintechs, engenheiros, especialistas em inteligência artificial e machine learning são profissões que estão crescendo. Enquanto, do outro lado, a gente tem aqui, ó, escriturários, clerks escriturários, de código postal, bancos, de cartas, né, e etc., são profissões que estão caindo, pessoal, telemarketing, secretárias. A gente não pode negar que algumas profissões, de fato, a IA está substituindo, né? Se a gente parar para pensar, quantos aqui
já não entraram num consultório médico e já não tem mais secretário, né? Você foi atendido por um robô ou foi atendido por uma pessoa que está usando alguma ferramenta à distância, tá? Então, assim, é fato que a IA está substituindo algumas profissões, é fato, e isso está sendo provado pelo Fórum Econômico Mundial nos reportes, tá? Mas tudo que está relacionado à criatividade está bem mais imune, e principalmente aqueles que estão se capacitando, né, pessoal, sabendo usar essas ferramentas, né? E é aí que nasce a IA para agrônomos, pessoal, né? Então, o que eu falo para vocês, o porquê nasceu a IA para agrônomos, né? Eu falo assim, ó, o verdadeiro poder da IA no agro não está em substituir o agrônomo, né? A ideia da marca IA para agrônomos é exatamente capacitar os nossos profissionais do agro para ampliar a capacidade de decisão deles no campo, né? Então, assim, o que eu vejo hoje foi o que me fez fundar a marca IA para agrônomos, é o gap que a gente tem de ensino para os nossos profissionais do agro dentro das universidades, né? Eu venho do meio acadêmico, principalmente no estado de São Paulo, e posso afirmar que aqui as principais universidades do agro estão preparando, de fato, nossos alunos para a inteligência artificial, né? Você vê poucas disciplinas ensinando programação, ensinando inteligência artificial no seu conceito mais amplo, tá? Então, por isso, vivendo nesse meio acadêmico e vendo esse gap, eu falei, preciso fazer algo nesse sentido, e foi daí de onde nasceu esse propósito, pessoal, que é capacitar muito os nossos profissionais do agro com as ferramentas, e espero fazer um pouco hoje isso aqui, mostrando algumas ferramentas que eu acredito que talvez vocês nunca ouviram falar, né? Entrando um pouco mais a fundo, né, eu acho que desde janeiro desse ano que eu comecei a me dedicar de fato, assim, à marca IA para agrônomos, né? Então não tem nenhum ano. E o pessoal tem me procurado muito, né? Assim, Guilherme, me ajuda com isso, Guilherme, eu tenho essa quantidade de dados, o que eu faço? Muitas vezes aquele medo de estar ficando para trás, o pessoal me procura, querendo saber o que fazer. Então, o cenário que eu vejo é bem isso aqui, as pessoas, às vezes, muito perdidas, né? Como se fosse num oceano ali, tá? Eu costumo falar que a inteligência artificial é um oceano de possibilidades, né? Assim, não dá, é impossível, eu que estou aqui todo dia ligado nisso, é impossível você saber de tudo que está acontecendo sobre inteligência artificial, é um oceano, né? E o que eu costumo falar, pessoal, você precisa traçar uma rota, é igual estar num oceano, você tem que ter um objetivo ali, traçar uma rota para você chegar do outro lado, porque se você ficar divagando nesse oceano da inteligência artificial, você não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar andando em círculos, né? Então, assim, não é impossível saber de tudo, tá? Você simplesmente tem que saber o seu objetivo, traçar uma rota e seguir ele, né? E aí, é o que eu falo, né? Primeira coisa, defina o seu objetivo, pessoal, né? Para que você quer usar a IA, né? Qual que é o problema que está doendo hoje aí dentro da sua organização, do seu negócio, na universidade? Depois que você identificou isso, se planeje, né? Quais as ferramentas que eu posso usar, como eu posso chegar daquele lado, né? Quais dados eu tenho disponível ou eu preciso coletar para atender o objetivo que eu quero alcançar, né? E se capacitar dentro das ferramentas, tá, pessoal? Então, a IA, ela sempre vai ser um meio, nunca vai ser o fim, pessoal. A IA, depois que você tem seus objetivos claros, que você se planejou e se capacitou, tem muita ferramenta de IA que vai te ajudar a alcançar esse objetivo, né? E aí, para não ficar algo muito monótono aqui, né, eu quero colocar a mão na massa com vocês mesmo, né, mostrar aqui algumas ferramentas poderosas que a gente tem disponível hoje e que eu acredito que muitos de vocês não conhecem, né? Porque, assim, as inovações da IA estão surgindo todo dia, né? E ficar por dentro é difícil. Então, eu queria apresentar para vocês aqui, pessoal, o Chatbase, né? Quem nunca se deparou com a necessidade, no dia a dia, ficar no seu negócio, ficar respondendo um monte de pergunta, ficar falando as mesmas coisas, por exemplo, ler manual ou ficar explicando manual para alguém, né? E esse cara aqui, pessoal, ele consegue de uma forma muito rápida
Eu vou colocar para vocês aqui, depois para vocês conseguirem acessar, tá no... Vou fixar aqui para vocês essa mensagem. Vamos lá. O que o Chatbase faz, pessoal? Ele é uma poderosa ferramenta de IA para construir chatbots mesmo, com conteúdo que você fornece para ele, né? E eu vou construir um ao vivo aqui com vocês, tá? O que eu vou pôr aqui dentro, né? Quem é do universo de agricultura de precisão aí, ó, sabe que para você colocar um arquivo de aplicação dentro de um controlador, ou dentro, isso depende de cada marca, tá? E eu tenho aqui num documento os principais, ó, Trimble CFX 750, GFX 750, Stara, John Deere, Hexagon, Raven, Velion, um monte aqui, né? E algumas, vamos se falar, instruções, tá, pessoal? Então, imagina assim, quantos de vocês não ficam respondendo todo dia, muitas vezes, qual arquivo que é? Aí você passa, como que é, né? Vamos construir ao vivo um chat, tá? Que consegue criar um chat que você compartilha com as pessoas e ele responde, tá? Então, vamos lá, simplesmente eu entrei no Chatbase aqui, criei a minha conta, né? E vou colocar um texto aqui, tá? É esse texto aqui que eu acabei de copiar e colar, né? E eu posso oferecer documentos, PDF, Word, website, tem integração com Notion e etc, tá? Então, vou colocar aqui o título, né? Vou anexar aqui, tá? Bom, anexei, tá? E simplesmente com um botão, pessoal, vou criar o agente, tá? Bom, a gente está aqui, tá? Está criado, né? Antes de testar ele, eu quero... vamos mudar o nome dele aqui, né? Vamos colocar o nome dele de agente arquivos pendrive, tá? Vou salvar ele aqui e quero colocar a mensagem inicial também em português aqui, né? Olá, como posso te ajudar, tá? Vou salvar. E aí, pessoal, olha que interessante, né? Eu posso vir aqui no Playground, tá? E vou perguntar assim, ó, quais são os arquivos da John Deere, tá? Bom, e ele me respondeu lá, ó, para John Deere você deve criar uma pasta chamada RX, para quem é aí do universo, sabe que de fato é isso, né? E aí eu falo assim, quais cuidados devo tomar com o pendrive, tá? Vamos ver. Aqui estão alguns cuidados. Formato de pendrive FAT32, capacidade 4 GB, organização de arquivos e etc, né? E isso está tudo dentro daquele documento que eu copiei e colei. Você pode incrementar aquilo de acordo com o conhecimento que você tem. Você pode colocar a política da sua organização, você pode colocar o que você quiser aqui dentro, tá? E o mais legal, pessoal, olha que legal, né? Eu posso vir aqui, ele estava dando esse... Eu posso fazer um deploy dele aqui, ó. Se você vir em share, ele cria um link para você compartilhar com qualquer pessoa, né? Ele está dando, quer ver, ó, embedded, posso tornar isso público, tá? E aí eu posso colocar isso aqui em qualquer lugar, seja no meu site, né? Eu posso criar um documento aqui, ele tá com um erro aqui, ó, tá dando erro 500, é um erro do servidor deles, tá? Mas eu simplesmente posso colocar isso dentro do meu site, quer ver? Eu posso copiar isso aqui e colocar, vou colocar dentro do meu site para vocês verem como isso fica funcional em qualquer aplicação que você tenha, né? Então, eu posso vir aqui, vamos ver se eu lembro. Configurações, código personalizado.
editar. Ok, vamos ver se eu consigo. Deixa eu apagar e adicionar um outro. Adicionar código. Vamos. Tchan, tchan. Cola o trecho do código aqui, ó. Então, aí, pessoal, essa parte aqui você tem que entender um pouquinho de programação e etc., obviamente, mas com aquilo ali construído, você pode passar para alguém que entenda e jogar dentro do seu site ou até criar um link direto ali, tá, pessoal? Deixa eu copiar o código aqui do Chatbase. Eu quero ver se vai dar certo. Era para ele estar funcionando ali a parte de compartilhar, mas o Chatbase está com algum erro. Então, vamos ver se a gente consegue. Pronto. Então, vamos ver se ele vai colocar lá no meu site, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Então, eu posso vir aqui e perguntar, quero os arquivos da Stara. Vamos ver o que ele vai falar. Olha lá. Dados, inserir dentro de dados, etc, etc, etc. Não deu nem 3 minutos, fiz um deploy de um chat que responde como inserir arquivos, tá, pessoal? Então, assim, algo que há um tempo atrás demandaria desenvolvimento, demandaria você contratar uma equipe, demandaria você gastar e investir um dinheiro nisso, tá? Vamos ver se voltou aqui o share, não voltou, vamos tentar atualizar, porque aí eu poderia criar aqui, ó, consegui. Vou passar para vocês esse link aqui, direto aqui no chat, e vocês podem entrar aí e ficar perguntando, tá? Ele tem um limite, talvez se muita gente perguntar, vai atingir esse limite, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né, na apresentação. Deixa eu... Estão me vendo? Joia, deixa eu ver o retorno meu aqui. Legal, pessoal. Então, muito bom, assim, essa parte já deu para ter uma noção de como a IA está revolucionando, né? A forma como a gente lida com a informação, como a gente facilita o acesso a ela, como a gente otimiza o nosso tempo no dia a dia, né? Isso aqui, muitas vezes, tinha gente que ficava perdendo, às vezes, horas. Tem um colega, não sei se o Hugo, da AgroBelts, deve estar por aí, mas, Hugo, essa aqui é uma baita ferramenta para, talvez, ajudar vocês aí no dia a dia também, tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho de IA, né, pessoal? Até agora fiz um overview, quero entrar com vocês um pouquinho do que é IA, né? E coloco o ChatGPT aí, né? É uma provocação, de fato, tá, pessoal? Porque a IA vai muito além disso aí, tá? O ChatGPT, ele ficou famoso porque ele foi um dos primeiros. Atualmente, ainda, eu acredito que é um dos que mais tem usuários ativos, tá? É uma empresa que cresceu, assim, exponencialmente do dia para a noite, e é o mais usado, vamos se falar, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, pessoal, é muito mais do que só o ChatGPT, né? Eu gosto de trazer essa figura aqui, para quem quiser escanear ela, é só ler o QR Code aí, vocês vão abrir um PDF em alta resolução dessa imagem. Ela é uma ilustração do que é a IA feita pelo Imperial College of London, tá? Cada escritinho desse aí, pessoal, é uma área da inteligência artificial, tá? Essas partes aqui são as, vamos falar, algumas partes principais, né, da inteligência artificial, mas cada escrito desse é uma área, tá? Quanto mais no centro dessa ilustração eu estou, são áreas da inteligência artificial que já estão desenvolvidas
em aplicação na sociedade, no meio acadêmico, etc. Quanto mais eu afasto do centro, são áreas que ainda estão em desenvolvimento, tá? Então, no nível científico, a gente poderia falar, tá? Então, para vocês terem uma noção, o IA é muito mais do que o ChatGPT, né? É muito mais do que só IA generativo, tá? Então, assim, tem inúmeras áreas aqui dentro, tá? E aí, o que é IA, né? Eu gosto de trazer essa definição do Kaplan e Heinlein, né, de 2018, que ela ilustra muito bem o que é inteligência artificial, pessoal. Então, eu falo assim, ó, IA é a capacidade de um sistema de interpretar corretamente dados externos, aprender com problemas específicos e usar essas capacidades aprendidas para atingir objetivos e tarefas específicas por meio de adaptação flexível. Então, conceitos importantes, ó, um sistema que interpreta, aprende, né, usa essas capacidades para atingir um objetivo, se adaptando, né, ao longo das suas tarefas. E é isso que a gente está vivendo hoje. Tem inteligência artificial todo dia se aprimorando, se adaptando. Para quem usa aí as IAs, vocês veem que eles pedem feedback da sua usabilidade, se você está gostando ou não, e isso está fazendo com que ela se adapte cada vez melhor ao longo dos tempos, né? Então, assim, cada vez mais as IAs estão ficando boas, né? E é impressionante a capacidade que elas estão atingindo, tá? Apesar dos conceitos complexos que a gente tem, eu gosto muito de exemplificar que, assim, inteligência artificial, pessoal, como o próprio nome diz, nada mais é do que colocar dentro de algoritmos, modelos matemáticos, sistemas, as nossas capacidades humanas, tá? Seja de pensamento, seja de fala, seja de entendimento, de audição, né? De movimentos, tá? Então, isso é IA, né? Se você reparar, a IA generativa, que é essa do ChatGPT, Claude, Gemini, né? Nada mais é do que ela tenta imitar, vamos colocar, a capacidade do nosso cérebro humano, tá? Como que a IA generativa, ela te dá uma resposta? Você tem que começar a oferecer um contexto ali para ela, que é o que a gente chama de prompt, tá? Existem, vamos falar, disciplinas totalmente focadas só em engenharia de prompt, tá? O cerne da inteligência artificial é a engenharia de prompt, é como você questiona a IA para te oferecer respostas, né? Imagina que, assim, o prompt é como se você estivesse passando as instruções para o seu funcionário, né? Se você passa uma instrução meia boca, a tarefa que ele vai fazer é meia boca. Se você passa uma instrução detalhada, passo a passo, como executar, como fazer, etc., pode ter certeza que seu funcionário, se ele for bom, ele vai passar uma resposta boa em uma tarefa adequada, né? E a IA é dessa forma, a IA generativa, né? E para que serve o contexto, né? Imagina você conversando com a pessoa que está aí no seu dia a dia, né? A partir do momento que ela fala com você, ela te oferece um contexto, intrinsecamente no seu cérebro, você está buscando lá dentro o que você tem de conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, se você começa a falar de agricultura de precisão, amostragem de solo, mapeamento, o seu cérebro ele busca lá dentro da biblioteca dele tudo que você sabe a respeito e você começa a fluir aquilo, tá? E a IA generativa não é nada mais do que isso, tá? São modelos matemáticos complexos, obviamente, que aprenderam com muito conteúdo, tá? São, assim, bilhões, trilhões de conteúdos que foram inseridos dentro de uma IA generativa para que ela aprendesse, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Para se treinar uma IA generativa, hoje leva de alguns, vamos falar, não é nem dias, tá? Chega a levar até meses, tá? Você aperta o botão, deixa ela treinando, né, em máquinas super potentes, tá? E aí ela vai te dar um retorno, foi treinado, né? Toda IA generativa, se você pegar o ChatGPT, o Claude, etc., eles têm o que a gente chama de knowledge cutoff. O que é isso? É até quando ela foi treinada, né? Então, se você faz uma pergunta para a IA, por exemplo, vamos falar assim, ó, deixa eu pensar, um acontecimento de ontem, as eleições, eu acho que na Bolívia. Quem foram os dois candidatos que foram para o segundo turno, né?
A IA generativa, ela não tem isso dentro da memória dela. Se você fizer essa pergunta, você vai ver que a primeira coisa que ela vai fazer é buscando na web, porque ela já identificou que ela não sabe daquele assunto e ela fala, pô, vou buscar em algum lugar que eu conheço. Então, ela já ativa automaticamente isso, tá? Então, isso é bom a gente saber, né? E, afinal, pessoal, a IA, ela está em tudo já, né? Então, eu trago aqui exemplos de visão computacional, né? É uma das áreas da inteligência artificial, contando toras, identificando toras de madeira, veículos autônomos, está cheio de inteligência artificial, machine learning, predição, né, previsão climática, tá? São modelos de IA que estão fazendo isso, tá? Voo com drone para identificação de planta daninha e etc, tá, pessoal? Seja lá onde for no agro, o seu smartphone carrega, assim, milhares de aplicações que estão cheias de inteligência artificial. Então, não adianta negar, a gente está imerso nisso, tá? Só que não é apenas o ChatGPT, é muito mais que isso, né? E aí, né, vamos botar a mão na massa de novo, né? Eu gosto de trazer muito esse exemplo aqui do Hubflow, porque essa área aqui de visão computacional, pessoal, há um tempo atrás, assim, era, vamos dizer, uma das áreas difíceis, né, de se fazer um deploy de um sistema, de encontrar alguma ferramenta, né? Você tinha que contratar equipes de engenheiro grandes para se fazer vamos falar, um sistema que conseguisse identificar, seja planta daninha, seja linha de cultivo e etc, né? Hoje a gente tem uma empresa que chama RoboFlow, tá? Ela é, assim, uma das que mais está despontando nesse universo de visão computacional. E eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu tentar clicar aqui, um exemplo, tá? Isso aqui está disponível, tá? Deixa eu copiar e colar para vocês aqui também, né? Depois vocês podem acessar aí. Mas, pessoal, o RoboFlow, ele tem a versão gratuita, tem as versões pagas, não é tão barato, né? Vamos falar, eu acho que é a partir de $50, né? Aqui é um ponto importante, pessoal, não adianta, não existe almoço de graça, tá? Todo IA que você vê, e as que mais estão se destacando no mercado, é paga, tá? Tem a versão de graça, que você começa a interagir ali, começa a gostar, mas começou a usar, é pago, né? Essa aqui de visão computacional começa com $50 e vai parar em $200, $300. Mas, se você pensar o que entrega, é barato, tá? Por quê? Olha isso aqui, é um modelo de visão computacional treinado com aproximadamente 4.000 imagens, tá, pessoal, de plantas daninhas, de jardins e etc., né, onde você simplesmente consegue fazer um deploy disso, copiar esse modelo aqui, colocar na sua máquina, usar uma API que está aqui, ou fazer um teste aqui mesmo, né. Eu vou pegar um arquivo aqui, ó, que eu fiz do meu jardim de casa, tá? Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, plantas daninhas no jardim de casa. É uma foto ali, tá cheio de planta daninha, né? Vamos ver, ele identificou duas aqui, ó, 57%, 53%. A gente fala, pô, não tá um modelo legal. Obviamente não tá, né? Eu tô pegando um modelo pronto, tá? Só que o RoboFlow, ele tem, assim, ferramentas que facilitam demais você treinar, tá? Você pode inserir imagem, rotulando aqui, e isso vai facilitando, né, o seu dia a dia, tá? O grande desafio, que eu vou falar daqui a pouco, pessoal, no agro, são dados, tá? Dados bons, dados rotulados, né? Mas olha que legal, eu vou pegar agora um vídeo que eu fiz também, né? E estou inserindo esse vídeo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Mas olha que legal, é um vídeo do meu celular e ele já vai identificando e dando aqui do lado o tamanho da planta daninha, onde que tem, onde que não tem, tá? E imagina que legal você fazer isso, você criar o seu próprio modelo, né? Para quem aí está dentro do agro ou precisa criar um modelo de visão computacional, seja, por exemplo, ver planta daninha, identificar pessoas, identificar objetos. O RoboFlow, pessoal, assim, é uma ferramenta fantástica para isso. Obviamente,
tem que se ter um pouco de conhecimento, é muito facilitado, né, porque tem muita questão de caixinha, né, você arrasta e solta, treina de uma forma muito mais fácil, só que, assim, é uma ferramenta de inteligência artificial disponível, que ajuda demais, né, o nosso dia a dia, principalmente quem gosta dessa parte de visão computacional, né. Então, mais uma vez, pessoal, assim, hoje a gente tem inúmeras ferramentas, né, que a gente tem acesso aí, tá? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Mas vocês devem estar se perguntando, né, Guilherme, pô, eu entrei numa live de inteligência artificial aplicada para o... né? Então, vamos falar um pouquinho do agro agora, né? Quero entrar vamos entrar na nossa área de fato agora, tá? E antes de começar, eu gosto de trazer esse exemplo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma radiografia de um pulmão, é o meu pulmão, tá? Então, fiquem tranquilos. Eu estava com uma certa vez com tosse, essa tosse não parava, e eu fui lá e fiz uma radiografia do pulmão, e tá aí a imagem, né? Acredito que aqui ninguém tem especialidade em medicina, né? Mas eu olhando isso, eu não consigo identificar, tá? Se eu tenho pneumonia, se tem algum problema ou não. Agora, olhando para essa imagem aqui de uma lavoura de cana, vocês conseguem adivinhar, ou pelo menos fazer um diagnóstico do que aconteceu aqui, ó, essa mancha mais escura, meio preta, né? Quiserem mandar aí no chat aí, fiquem à vontade. Mas adiantando, para quem é do agro, olha lá, o pessoal está mandando, fogo, né? Batemos o olho aqui, rapidamente já identificamos, né? Mas olhando a imagem da esquerda é mais difícil. Agora eu peguei e joguei, pessoal, essas imagens no chat GPT e falei, ó, dá um diagnóstico para mim, tá? A minha radiografia do pulmão, ele deu aí, ó, radiografia de tórax sem alterações radiológicas evidentes no momento do exame, tá? Foi engraçado, mas eu fiz exatamente isso. Eu saí da radiografia, estava curioso, já joguei no chat GPT e falei, tá tudo normal. Eu mandei para minha médica, ela falou, Guilherme, não é nada no pulmão, fique tranquilo, tá? Tratei a minha tosse, era alérgico, né? E pronto, tá? Agora, adivinha se a hora que eu joguei essa imagem, o chat GPT conseguiu me dar um diagnóstico, tá? Ele falou várias coisas, menos incêndio ou fogo, tá, pessoal? Ou seja, tá? A gente tem um desafio aí, né? Uma imagem de raio-x, né, de medicina, que eu joguei lá, rapidinho ele me deu um diagnóstico, foi totalmente certeiro, tá? Só que a hora que eu jogo uma imagem dessa, que para os nossos olhos está claro que é um incêndio, e isso aqui foi no ano passado, né, quem acompanhou em São Paulo, ele não conseguiu. Por quê? Tá? A gente tem alguns desafios, pessoal, dentro do universo do agro, quando a gente está falando de inteligência artificial, tá? E a começar o primeiro deles, eu falo que são dados, tá, pessoal? Então, a gente é muito rico em dado, tá? Mas a gente é pobre em informação e conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A gente coleta dado demais no campo, a gente faz muita... coleta dado assim, para quem é do universo da academia, então, a gente coleta um monte de dado, a hora que vai defender a tese, a dissertação, usa 10%, 20% dos dados. E quem é da área sabe o que eu estou falando. E quem também está no campo e etc., sabe que a gente coleta dado demais e não analisa, né? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Ainda, pessoal, as inteligências artificiais precisam que a gente alimente cada vez ela com dados bons, né? Dados rotulados, é igual da planta daninha que eu coloquei lá, né? Você viu que no jardim de casa ali ela errou, por quê? Ela não tem tanta situação assim, né? Agora, imagens de radiografia e etc., outras áreas, outras indústrias, medicina, a gente tem muitos bancos de dados robustos disponíveis. E essas IAs são capazes de fazer, dar diagnósticos super precisos, tá? Então, anota aí, primeiro desafio, dados, tá? Segundo desafio, que eu comentei com vocês no início da live, qualificação e educação digital, pessoal. Infelizmente, é o que eu falei com vocês, as nossas universidades de ciências agrárias não estão capacitando nossos profissionais nessa área, né? Desde a minha
do meu doutorado, em 2018, quando eu defendi, né, estando no empreendedorismo, eu tinha, assim, inúmera dificuldade. Eu mesmo, para lidar com uma enorme quantidade de dados, eu tive que ir atrás de conhecimento, fora das universidades de ciências agrárias, e achar profissionais capacitados nessa área, que entende de agro, é muito difícil, tá? Muita gente concorda com o que eu estou falando. Por quê? Porque não estão preparando eles, né? Questão de padronização e interoperabilidade, de fato, é um outro desafio, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade, às vezes, com padrões de dados, né? Eu trouxe um exemplo para vocês do pendrive. Por que não poderia ser um padrão de arquivo para todos, né? Por que cada sistema tem que ter um padrão, né? Se tivesse um padrão para todo mundo, seria muito mais fácil, ajudaria, né? Muitas vezes o segredo no negócio, o valor do negócio, não está aí, né? Mas a gente tem dificuldade dessa padronização e interoperabilidade entre sistemas, trocar dados entre sistemas. Se a gente pega, por exemplo, a área financeira, bancos, né? A gente evolui para o Open Bank, né? Olha como a gente já está nessa parte de interoperabilidade, bancos conversando, trocando dados, você tirando dado de um banco colocando em outro, dinheiro rapidamente de um banco colocando em outro. Vou dar um exemplo no agro que não tem interoperabilidade, laboratório de solo, né? A gente, cada laboratório de solo tem o seu padrão, para você puxar de um sistema e jogar para o outro, existe uma certa dificuldade, né? Só que a IA está aí para isso, para nos ajudar, né? E outro grande desafio que ainda falta, eu vou falar um pouquinho com vocês mais adiante sobre isso, mas ainda, infelizmente, a gente não tem uma IA focada em mapa e dados geográficos. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma IA, como o ChatGPT ou outro, e falar assim, ó, junte essas 3 imagens de NDVI aqui para mim e faça uma média delas, tá? Você vai ver que, assim, as IAs não vão performar bem, tá? Porque a gente ainda não tem uma IA dedicada para mapas, tá? Existem algumas iniciativas, o Google tem feito muita coisa nesse sentido, eu vou te mostrar para vocês um produto do Google nesse sentido, mas ainda a gente tem um desafio nessa área, tá? Mas, indo adiante, né, pessoal, já são 15 para as 8, eu quero deixar um tempinho no final da live para a gente falar. O fato é que, assim, ó, a gente tem muito desafio, mas a IA está ajudando em várias tarefas do dia a dia, tá, pessoal? Vou mostrar mais agora algumas aplicações para vocês, né, de como a IA está ajudando no dia a dia do universo do agro, tá? Então, vamos lá. Tenho certeza, né, que muitos que estão aqui comigo lidam com isso aqui no dia a dia, né? Planilha Excel, né? Muitas vezes a gente abre uma planilha, edita e etc., a gente vai editando, excluindo, vai criando várias versões e etc., né? Vocês já ouviram falar de uma IA que chama Brix, né? Vou mostrar para vocês o poder dela, né? Quantos aqui, às vezes, não perdem tempo fazendo um gráfico, fazendo um dashboard? Assim, não dá para contar no dedo quanto tempo, muitas vezes, a gente perde tempo com isso, né? E vou trazer aqui uma IA que chama Brix, tá? Que ela é muito legal, né? Eu peguei uma planilha aqui com alguns dados, vou abrir ela para vocês, tá? São dados anonimizados, tá, pessoal? Criados a partir de um banco de dados, né? Mas eu tenho a safra, tenho o grupo, tenho fazenda, tenho tagrão, cultura, variedade, data de plantio, ciclo, área em hectare, colheita e a produtividade, tá? Tenho aqui 179 linhas, tá, pessoal? Imagina que eu queria fazer um dashboard de produtividade média, as variedades que mais produziram, né? Quanto tempo eu gastaria fazendo esse dashboard ou colocando aqui no Excel, né? E olha que legal essa IA, né? Eu simplesmente coloco aqui, ó, dashboard em report, vou importar o arquivo que eu acabei de colocar para vocês, tá? E não estou fazendo mais nada, absolutamente nada aqui, tá? Ela simplesmente vai gerar um dashboard automático para mim, entendendo os dados que eu forneci para ela, tá, pessoal? Obviamente, eu tratei esses dados, né? Eu não peguei uma planilha bruta, cheia de dado faltante, de erro, e etc., e joguei. Eu coloquei uma planilha já trabalhada, tá? Com dados, vamos se dizer assim,
tirei outliers, fiz uma limpeza, tá? Peguei e joguei aqui, né, para ela. E aí, ela está entendendo essa planilha e ela vai começar a criar para mim um dashboard, tá? Automático disso, tá? Leva algum tempinho aqui, né? E aí, aproveitando esse tempinho que ela está levando aqui, se não travar, né? Vamos esperar aqui. O que eu quero falar para vocês nessa parte de dados e planilhas, tá? Parte importante, pessoal, e aqui é o que eu costumo falar, é onde os fortes caem, tá? O que é isso? Onde os fortes caem? A parte de tratar esses dados, tá? Então, se a gente pensa no pipeline de análise de dados, tá? A gente tem que definir o nosso objetivo, tá? Definir o objetivo, eu estabeleço as minhas metas e etc., e vou começar, pessoal, a definir as ferramentas e etc., mas uma parte importante, antes de tudo isso, é eu pegar e tratar esses dados, tá? Então, assim, ó, guardem esse número. Um bom projeto de ciência de dados e etc., 80% do tempo você tem que gastar tratando seus dados. Você coletou, né, e etc., de diferentes fontes, foi atrás dos dados, estabeleceu seu objetivo e etc., a partir disso, você tem que gastar muito tempo tratando esses dados. O que é tratar? É tirar ruído, é tirar outlier, é tirar valores discrepantes e deixar o dado redondo, tá? Depois disso, pessoal, é rápido, você tem muita ferramenta e etc, tá? Olha que incrível, tá? Ele colocou em inglês aqui, né? Mas vamos pegar, ó, em pouco tempo ele colocou a produtividade média daqui para mim, quanto que eu tenho de área, né? Active Harvest deve ser quantidade de fazendas, né? Colocou aqui para mim, ó, Active Harvest deve ser quantas áreas ainda estão para colher, tá? Colocou para mim por safra aqui, tá? Ele só não colocou em ordem crescente, mas eu posso falar isso para ele depois e ele vai fazer para mim, né? Por safra, a quantidade de área por cultura, né? Então, 2021 eu tive essa quantidade de milho, milheto, aqui eu tive soja, milho, etc, né? E aqui do lado ele vai dando algumas informações, tá? Alguns insights, né? Olha a produtividade média ao longo das safras, né? Aqui não está em ordem crescente, tá? Como eu falei, eu posso vir aqui, daqui a pouco eu faço isso e peço e ele vai colocar, né? Por grupo, né? E por safra, né? Eu tenho esse grupo por safra, né? Aqui fez uma correlação diária com produtividade, tá? Alguns key insights, os principais campos que produziram melhor, né? Aqui, ó, 163, 140. E eu posso vir navegando aqui, construindo diversos dashboards, simplesmente. Eu vou vir aqui, ó, coloque as safras em ordem crescente. Quantas vezes eu posso conversar com a planilha, né? Vamos ver se ele vai me entender, tá? E eu estou na versão gratuita aqui também, obviamente. Eu vou atualizar 2 gráficos com o uso da safra, tá? Então, lá, pronto, ó. Acabou de colocar e eu não tive que ficar modificando, eu simplesmente falei, tá? Ele foi lá e fez isso. E olha aqui também, ele colocou aquela forma que estava invertido, obviamente, não ficava legal ver, mas olha a safra 2021, foi uma das melhores safras, e aí baixou 23, 24, e etc, e assim por diante, tá? Então, olha que interessante, eu posso simplesmente vir aqui conversar com uma inteligência artificial, pedindo para ela editar uma planilha, construir um gráfico e assim por diante, tá? Então, desde a realidade de uma planilha, pessoal, até um sistema, né? Olha que legal, não sei quem conhece, a Cloud é uma das principais IAs do mercado, está brigando, assim, fortemente com o ChatGPT em termos de usuário, tá? A Cloud tem ganhado bastante adesão, né?
E eu vou mostrar para vocês o que o Cloud é capaz de fazer, que eu acredito que muitos de vocês, às vezes, não conhecia, né? Eu vou abrir aqui um prompt, tá? E é isso aqui que a gente tem que saber fazer, né? Esse prompt aqui, pessoal, né? Eu construí ele, o que eu estou pedindo aqui? Vou copiar enquanto ele vai fazendo aqui, tá? Eu estou simplesmente pedindo para ele fazer um sisteminha para mim, para calcular a necessidade de calcário pelo método da V%, tá? E ele faz aqui o que a gente chama de artefato. O que é um artefato? É como se fosse um app, tá? E eu consigo publicar isso, deixar público e compartilhar com vocês, e vocês vão conseguir acessar aí esse app, tá? E conseguir brincar com ele, né? Então, imagina que você tem ideia de um sistema, você tem ideia de um aplicativo que você gostaria de colocar no ar, você não precisa saber programar hoje, você simplesmente pede aqui, obviamente, o que acontece? Pode ser que não vai ficar redondo, vai ter erros, etc. Você tem que ir insistindo, criando os melhores prompts, tá? Mas você consegue simplesmente fazer isso aqui, né? Olha o que ele fez aqui. Eu estou visualizando, mas eu tenho todo o código que está por trás disso, tá? Então, olha que legal, né? Então, vamos pegar aqui, ó, colocar CTC do 100, né? V% atual 50, desejado 70, PRNT do calcário 90. Posso colocar aqui, que eu pedi também no prompt, eu quero fazer questão de barter, tá? Então, eu tenho 100 hectares, o preço do calcário, sei lá, R$200 por tonelada, tipo de grão soja, preço do grão, vamos colocar R$140 a saca, calcular. Aqui ele dá algumas V% recomendada, tá? Calculou, ó, preciso de 2 toneladas, 0,22 toneladas por hectare, tá? Total para a área, se eu tenho 100 hectares, ele calculou 222 toneladas, né? Custo total, baseado nesse custo que eu dei de R$200, tá aqui, R$44 mil, e para eu fazer um barter, nesse preço de sacas, 140, 317 sacas. Olha que legal. E aí eu posso vir aqui, ó, publicar, tá? Copiar esse link aqui, compartilhar com vocês. E aí vocês podem ir aí e brincar com essa calculadora de cálculo de calcário V% desejado, né? E aí você pode até customizar do seu jeito. Tem um botãozinho aqui, ó, customizar, só que aí você precisa, talvez, ter a conta no cloud para que você use esse mesmo projeto e faça do seu jeito, tá? Então, olha que interessante isso, né? Fazer deploy de sistemas. E tem algumas outras IAs que estão surgindo aí, né? Não sei se vocês já ouviram falar, uma que chama Lovable, é uma IA que tem despontado também em termos de aplicação, tá? E que está disponível, tá? E por fim, pessoal, não vou entrar no Manus, porque a gente está avançado do tempo. O Manus é uma das principais IAs em termos de agente, tá? Vou entrar no Manus aqui rapidinho para vocês conhecerem ele. E o que eu vou pedir para ele aqui, ó? Para vocês terem ideia do que o Manus faz, tá? Quantas vezes a gente não gastou tempo contratando uma empresa para pesquisa de mercado sobre qualquer assunto que você gostaria, né, de ter números, tá? Então, o que eu vou pedir aqui para o Manus, tá? Eu quero que ele traga aqui para mim 3 principais plataformas de agricultura digital do mercado, tá? E estou pedindo para ele fazer uma pesquisa de mercado mesmo, e trazer um relatório para mim, tá? Eu vou deixar ele rodando aqui, pessoal. Mas o Manus, ele é um agente de IA, ele é uma evolução do ChatGPT, pessoal, tá? O que é isso? Ele, assim, é como se fosse vamos dizer, um funcionário trabalhando e entrando em diversos sites, buscando informações em tempo real. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está entrando nas principais que ele está identificando, ele está entrando no site, captando informação, tudo em tempo real, tá? Ou seja, ele é um agente, ele executa uma tarefa, tá? Ele entra num site, ele faz o login, assim, é impressionante a capacidade do Manus. Se você vier aqui pedir, faça um site para mim, ele faz, tá? E ele vai te dar esse site, esse código, né?
Vamos voltar aqui, tá? Agora, deixa eu compartilhar a tela, né? Por fim, pessoal, eu gostaria de falar do novo produto do Google. Opa, saiu aqui. Então, vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar desse Google DeepMind, tá? É da Alpha Earth Foundation, tá, pessoal? Isso aqui foi lançado, eu acho que no mês passado, não tem nenhum mês, eu acho, eu acredito, tá? Mas isso aqui talvez vai revolucionar a forma em termos de mapeamento via satélite, tá? O que é isso que o Google fez, tá, pessoal? Vamos lá, eu vou tentar explicar, é um pouco complexo o que eles fizeram aqui, tá? Mas, basicamente, né, até hoje, para eu conseguir uma imagem de satélite ou fazer uma análise, eu tinha que, seja ali pelo Google Earth Engine, baixar várias imagens, fazer análise, fazer uma média, pedir uma série temporal, tá? Fazer vários cálculos ali, né? E isso para cada satélite, seja para o Sentinel, para o Landsat, se eu estou falando de clima para o CHIRPS, né? E assim por aí, etc. O Google pegou, pessoal, e ele juntou pixel a pixel a informação desses produtos aqui, ó. Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat 8 e 9, GED, GLO, que é o modelo digital de elevação, o ERA5, que é de clima, tá? E de relevo. Ele juntou todos esses produtos aqui, pessoal, e colocou tudo pixel a pixel durante um ano inteiro, né? Imagina que, assim, esse produto da Google aqui, no pixel, eu tenho um DNA, né, de tudo que aconteceu naquele pixel durante o ano, tá? Ou seja, um pixel, eu não tenho mais um valor de NDVI, ou eu não tenho mais um valor de NDRE, ou qualquer outro valor. Eu tenho 64 valores por pixel por ano, tá? Ou seja, é um DNA daquele pixel, daquele ano, de tudo que aconteceu ali, juntando todas essas informações, que é de, vamos falar, em termos de reflectância de planta, em termos de clima e em termos de relevo, né? Então, eu consigo analisar padrões, pessoal, de clima, de relevo, de planta, de mudança de uso da terra, incêndio, tudo que está acontecendo ali por pixel, tá, pessoal? Pixel de 10 metros, tá? E isso aqui pode ser uma revolução, né? Eu trouxe um exemplo aqui, isso aqui é uma área de pesquisa, onde eu tenho um projeto, né, que a gente está avaliando carbono aqui. Olha que interessante, tá? Eu tenho aqui em cima mapas de produtividade. Essa é uma área de pesquisa da Unicamp, do professor Lucas Amaral, que eu desenvolvo em parceria aqui pela Exalc, tá? Mapa de soja 2021, mapa de soja 22 e sorgo 23, tá? Aqui embaixo eu tenho os tipos de solo, classes de solo, ó. Eu tenho latossolo, LV1, LV2 e um glissolo, GX2, tá? Aqui nessa direita aqui eu tenho mapa de argila, tá? Isso feito com bastante amostragem, tá? Esse mapa aqui, ó, vocês estão vendo, chama embedding, que são os 64 valores ali que eu falei para vocês. Só que aqui eu estou mostrando apenas 3 bandas, né? E olha o que eu fiz, eu peguei e simplesmente joguei qualquer algoritmo, nem pensei em calibrar o melhor algoritmo e etc. E falei, eu quero 3 zonas aqui dentro, né? Divide em 3 zonas para mim, né? Sem mexer em nada no algoritmo, não calibrei nada. Simplesmente joguei num algoritmo qualquer, fácil de uso ali, falei, divide em 3 regiões para mim. Ele dividiu, né? Uma região aqui, uma nesse meio aqui, outra aqui. Olha que interessante, tá? Se a gente pegar com os tipos de solo, tem uma certa correlação grande, né? Principalmente com a mancha de glissolo aqui. Mapa de argila, uma alta correlação, né? E simplesmente com os mapas de produtividade, né? Se a gente vê aqui tem uma região diferente, né? Ao longo dos anos, né? Olha aqui 2021, tá? Então, olha que legal, e imagino que a gente vai conseguir fazer com isso, tá? Assim, para vocês terem ideia, a Google está pagando $5 mil para pesquisadores que conseguirem publicar pesquisas científicas usando esse produto deles, tá? E aí, pessoal, chegando ao fim, eu poderia ficar talvez aqui 2, 3 horas mostrando as principais IAs do mercado aqui,
mas não temos tempo, eu sei que o dia a dia de vocês é corrido, não é fácil, mas eu preparei um e-book para vocês vão estar recebendo, eu acredito que deve estar enviando no e-mail de vocês, esse e-book, tá? Tem 12 principais IAs aí dentro, tá? Então, ChatGPT, Claude, Gemini, Manus, Julius, Perplexity, Chatbase, Gamma, Debrix, RoboFlow, Lovable, Notebook, LM, tá? Essas IAs aí, para mim, são as principais que estão no mercado. Ali dentro vocês vão encontrar o que ela faz, o que ela é forte, o que ela não é forte, tá? Vocês têm um prompt para cada IA, que você pode jogar um prompt lá para ver as capacidades dela. Tá? Alguma dos prompts eu mostrei hoje aqui, mas você pode simplesmente jogar um prompt lá e ver as capacidades. Tá? Então, desde fazer uma apresentação, analisar uma planilha, fazer análise de dados, construir um site, fazer resumo, temos IA para tudo hoje. O que eu costumo falar assim, ó, se você pensou em alguma tarefa, tem uma IA para resolver ela, tá? É simplesmente, só que tem que tomar certos cuidados, tem muito IA aí que não é confiável, não é boa, as principais que se destacam no mercado estão entregando muita coisa, tá? Por fim, pessoal, gostaria de divulgar o meu projeto, né? Eu tenho dedicado boa parte da minha vida profissional, acadêmica, dentro desse projeto IA para Agrônomos, né? Essa live aqui, ela é um marco, vamos dizer assim, para essa marca, para esse propósito pessoal, né, que é de capacitação, de oferecer mentoria, consultoria, né, palestra, treinamento na sua companhia, etc. Conte comigo, tá? O meu site, deixa eu apresentar para vocês. Aqui vocês encontram muito conteúdo, tá? Então, desde as minhas pesquisas, se vocês quiserem acessar aqui, vocês têm acesso. Os e-books, tá? Esse e-book que eu mostrei para vocês já está aqui, tem outros e-books, né? Aqui a questão, palestras que eu dou, eu compartilho todo o conteúdo aqui, tá? Vídeos, né? Aqui essas aulas de imersão são de 2 turmas que eu fiz, é um conteúdo privado, mas tem muita coisa aqui no meu site, tá, pessoal? Então, fiquem bem à vontade para navegar aqui. Quiserem me contatar, tem meu acesso aqui também, tá? E essa live também, ela marca o início de um treinamento, né, de uma imersão que eu desenvolvi nos últimos, vamos se falar, meses, tá? Eu já fiz 2 turmas dessa imersão, já deu mais de 50 alunos, que é aquelas aulas que eu mostrei para vocês, que é um conteúdo privado, e hoje eu estou lançando essa imersão porque surgiu muita demanda, né? Ao longo dessas 2 turmas que eu fiz, foram turmas ao vivo, por isso que foram mais limitadas, mas agora eu estou gravando e estou lançando essa imersão, que vai estar disponível na internet para quem quiser acessar, tá? Então fiquem bem à vontade para ir lá acessar. Para quem está aqui com a gente, tem esse cupom de desconto, Live15, tá? Oferece 15% de desconto. E ali a minha ideia é capacitar quem é do agro e quer se especializar nessa área, tá, pessoal? Esse é um dos propósitos, esse é um dos meus objetivos atuais, é capacitar os profissionais, seja através dessa imersão, seja dando palestra, seja fazendo treinamentos para você, seja te apoiando no desenvolvimento, tá? Contem comigo para esse projeto, tá? Eu acredito muito nisso, tá? Então, assim, fiquem bem à vontade, esse é um dos meus objetivos, que é capacitar vocês. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo, tá? Eu sou um cara muito aberto, assim, a minha caixa de e-mail, se eu vejo um e-mail não respondido, me incomoda, então procuro responder todos os e-mails, mensagem no WhatsApp, pode mandar para mim, tá bom? Fiquem bem à vontade. Depois eu passo mais instruções também da imersão. Gostaria, então, de finalizar, pessoal, essa live. Quero agora dedicar um tempinho para responder, talvez, perguntas de vocês. Quem puder me dar uma força nas redes sociais lá, tá? LinkedIn, YouTube. Quem puder no YouTube seguir lá,
Talvez a gente vai fazer as próximas lives transmitindo por lá, tá, pessoal? Para que fique mais fácil pelo Meet aqui, eu não sei se é o melhor canal. A nossa ideia é transmitir pelo YouTube, e para isso a gente precisa de um mínimo de seguidores lá, então quem puder, entra lá, IA Paraglano no YouTube, segue a gente lá, e obrigado mesmo. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção, fico à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, vou deixar aqui meu telefone, está aqui, tá? Meu e-mail, né? Então, podem mandar mensagem, acredito que todos vocês têm meu acesso aí, e vamos lá, vamos responder as perguntas. Vamos... Aqui. Deixa eu acessar aqui. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu ver algumas perguntas aqui. É possível treinar o RoboFlow para detectar uma fruta específica como abacate? Com certeza. Você sabe quem enviou essa pergunta? Deixa eu mostrar minha cara aqui, né? Para parar de compartilhar aqui. Com certeza é possível. O grande desafio é você ter uma grande quantidade de imagens onde você consegue entrar lá e treinar o modelo, né? Então, você precisa oferecer as imagens para o RoboFlow, circular onde está o abacate. O RoboFlow tem um monte de ferramentas que vai facilitar isso. Depois que você inserir um dataset legal, diferentes ângulos, formatos e etc., você vai ver que ele vai treinar e vai ficar bem joia, e depois você pode fazer um deploy, que é o que a gente chama, que é colocar na sua câmera, criar um sistema para isso, e etc., tá? No caso da quantidade e qualidade de dados, há informações de como é esse tratado, essa questão nos outros países? Quantidade e qualidade dos dados, né? A questão em outros países. Assim, pessoal, vamos falar, o desafio de dados no agro, ele não, vamos dizer, não é restrito ao Brasil, né? Por que o Brasil tem mais dificuldades nisso, tá? Eu vejo alguns desafios, tá, pessoal? Um deles é a extensão, né? Vamos falar, o Brasil, pessoal, é um país, são vários países dentro de um país, né? Se a gente pegar de norte a sul do Brasil, as condições culturais, de desenvolvimento e etc. variam muito, né? Então, assim, a gente tem a dificuldade de adaptar sistemas para diferentes culturas, para diferentes pessoas, diferentes realidades de produção, tá? Então, assim, isso eu diria que é muito restrito ao Brasil. A gente está lidando muitas vezes com propriedades gigantescas, tá? O que não é comum em outros países, tá? Então, assim, eu diria que o Brasil tem esse desafio a mais, mas os dados no universo agro é um desafio para todos os outros países também, né? Aqui a gente tem essa pitada de extensão territorial. Eu diria assim, que eu acredito que essa questão de capacitação e educação profissional, a gente tem aqui também. Precisamos capacitar mais nossos profissionais que estão na ponta, atuando, coletando, tratando e trabalhando os dados, né? E temos também, não podemos negar, pessoal, resistência cultural, tá? Ainda muita gente tem medo, né? Acha que a IA vai roubar a informação, acha que a IA é um robô que está ali para te vasculhar, e etc., né? Temos uma resistência cultural, né? Então, eu diria que é isso, mas não é um desafio específico do Brasil. Eu diria que tem algumas pitadas a mais de desafios por aqui, tá? No RoboFlow, o modelo só pode ser usado com imagens semelhantes ao treinamento, certo? No caso, também RGB celular. Pode ser usado qualquer tipo de imagem. Eu diria, assim, se for imagens térmicas, não sei qual o objetivo da pergunta aqui, mas se for imagens térmicas, você tem que entender que o deploy do seu sistema também tem que usar imagens naquele mesmo nível, né? Eu acredito que, não sei, aí é uma boa pergunta, tá? Você me pegou, mas podemos perguntar ali, talvez para o chat GPT, se ele aceita algum outro tipo de imagem de extensão a não ser RGB. Eu sei que imagem RGB e vídeos ele aceita muito bem, tá? O senhor pode falar as datas das próximas lives? Não copiei, vamos lá. Então, anota aí, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Apresentar, tá?
10/9, a gente vai falar de agricultura de precisão, trazer um pouquinho de desafios e oportunidades. Eu quero falar aqui com vocês a respeito das tecnologias, dos desafios, e entrar um pouquinho em experimentação on-farm, que eu acredito é onde a gente precisa evoluir. E no dia 7/10, a questão de amostragem de solo, de amostragem até as zonas de manejo inteligente, tá? Essas são as próximas lives aí. Então, anotem, vocês vão receber o convite, tá? Vamos lá. Professor Guilherme, professor, pode funcionar isso para a consultoria, Debrix? Acredito que sim, tá? O Debrix é muito legal, tem algumas outras também, o Juros é bem interessante, tá? Mas você pode fazer vários, vamos dizer, dashboards ali dentro e programar para que sejam, se você colocar sempre o mesmo input, no mesmo formato, ele sempre vai cuspir no mesmo formato. Você tem várias programações que você pode fazer ali dentro, tá? Obviamente, as IAs, pessoal, é o que eu falo, precisa se capacitar para usar, não é simplesmente, muitas vezes, apertar um botão. A gente tem que conhecer e saber pedir, né, saber usar ela, tá? O Debrix, professor, então acredito que é isso, tá? Mas funciona muito bem também. Tenho visto muitas pessoas gerando códigos de automações com IA com muitas vulnerabilidades. Qual a sua visão sobre a segurança das aplicações geradas por IA? Legal, excelente pergunta. O que eu falo, pessoal, as IAs estão aí para nos ajudar, tá? Ela não vai resolver o mundo e não vai resolver a nossa vida, tá? O que eu costumo falar dessas IAs em termos de programação, né? A gente, o Lovable que eu mostrei para vocês, pessoal, tem gente fazendo deploy e vendendo sistemas completos, tá? E funcionais. Só que, obviamente, você tem que ser um expert para usar ali, não é simplesmente apertar um botão e achar que está tudo resolvido. Mas o que eu costumo falar, pessoal, hoje, qualquer coisa que você for fazer com IA, a primeira coisa, ela precisa de uma revisão sua ou de um expert dessa área. Só que ela ajuda demais a fazer prototipagem, tá? Quanto tempo a gente não perdia, muitas vezes, imaginando algo na nossa cabeça, e era difícil eu passar isso para um desenvolvedor, para um especialista, e falar, faz isso. Hoje, você simplesmente pode ir costurando dentro do IA algo que você gostaria, e aí você pega e fala assim, ó, aqui está um protótipo do que eu gostaria, vamos deixar isso aqui mais robusto, tá? Eu defendo muito essa linha. Não é simplesmente você criar ali, compartilhar e achar que está jóia. Não. Aquilo ali é um start, tá? Ele vai te ajudar a criar as ideias do papel, tá? E aí você pode deixar aquilo muito mais robusto, otimizando o tempo demais, porque ali tem o código, tá? Ali já tem o visual que você chegou e você gostou, tá? Então, assim, ajuda demais, né? Mas concordo, cuidado, né? Não é simplesmente apertar um botão, compartilhar e achar que está tudo feito, tá? Apesar de que algumas IAs estão avançando nisso. Alguma IA que seja ideal para gênios digitais? Boa pergunta, viu? Gênio digital, para quem não entende, é simplesmente, vamos imaginar, eu copiar para dentro de um computador ou no mundo digital que acontece na realidade, né? Imagina eu simular o crescimento de uma planta ou o que acontece com uma máquina, uma lavoura, para dentro de um computador. Isso seria um gênio digital, né? Eu tenho a realidade e tenho um gênio digital. Isso para o agro é muito difícil, porque no campo, né, a gente está intrínseco a solo, clima, condições inúmeras, e copiar isso para dentro de um computador é difícil. E eu, sendo sincero, não conheço nenhuma IA que tenha feito isso com excelência, tá? Assim, não conheço IA que tem trabalhado com gênios digitais, tá? Vou anotar aqui para procurar. IA com variáveis certas, pode correlacionar IA com as variáveis certas. Pode correlacionar variáveis e prever a produtividade na lavoura correlacionando anos anteriores? Anderson. Excelente pergunta, com certeza, tá? Eu acredito que tem o Julius, que é uma das IAs que estão aí no e-book que eu compartilhei com vocês. Ela é uma IA excelente, assim, para se criar e desenvolver modelos de machine learning, de predição, classificação e etc, tá? Ela vai costurando os modelos, te dando código e etc, tá? O grande desafio, pessoal, que eu comentei na live,
80% do seu tempo você tem que dedicar em preparar esses dados, deixar ele robusto, deixar ele organizado, tá? Para que a IA consiga entrar ali e preparar o seu modelo, tá? Mas com certeza, tá? Qualquer IA, eu diria que faz isso hoje. O ChatGPT consegue, se dar uma planilha para ele, mandar ele calibrar um modelo ali de machine learning, de predição, ele faria isso, tá? Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, pessoal. Ela está sendo gravada e a gente vai disponibilizar ela no YouTube, tá? Professor, boa noite. Esse curso, uma vez comprado, será com acesso limitado? Digo, tem acesso a ele apenas por um webinar. Por enquanto, é um período de 12 meses, tá, pessoal? A gente deixou deixou lá no link do curso, para quem quer acessar aqui. Ele é um curso que vai ficar durante 12 meses, tá, pessoal? É um período que a gente considera ideal para que você consiga se desenvolver aí. São aproximadamente 20 e poucas horas de curso, tá, pessoal? Então, assim, 20 horas por um período de 12 meses, eu acredito que é suficiente. E a gente gravou várias aulas bem curtas, sabe? Tópicos curtos para facilitar. Não consegui terminar hoje, volta amanhã e você não vai perder o fio da meada, tá? Então, assim, tá bem interessante. E eu montei essa imersão, pessoal, já baseado nas 2 turmas que eu capacitei, tá? Foram quase 50 alunos aí capacitados nos últimos meses, peguei feedback, eu acredito que deixamos um material bem maduro para vocês, tá? E, com certeza, vamos melhorando a cada vez mais, tá? Mas é um período de 12 meses. O cupom de 15% de desconto, 15% de desconto vai ficar 48 horas, tá, pessoal? Então, assim, vai finalizar dia 20, né? Então, quem quiser aproveitar, aproveita, entra lá. É uma forma, é o meu, vamos dizer, é uma dedicação minha que eu tenho feito nisso e eu espero conseguir cada vez mais me dedicar nisso, porque isso é um propósito pessoal, né? Capacitar os nossos profissionais do agro, de fato, nesse universo, e tenho ficado muito feliz com os feedbacks que tenho recebido. Se vocês entrarem na página lá, tem feedback dos alunos que já participou comigo, tá? Então, assim, é um conteúdo preparado com muito carinho, tá, pessoal? E prática também, né? Não sei se tem mais perguntas, e só fazendo um parênteses aqui, pessoal, planejamento de safra, visando insumos e operacional dentro da fazenda. Se usa muitas planilhas, no seu ponto de vista, IA pode automatizar isso no futuro e ótimas informações? Com certeza. Assim, o grande desafio, eu diria que assim, a planilha, de fato, ela é uma realidade, né? Se a gente se preocupar em organizar bem essas planilhas, as IAs vão nos dar muito feedback e vão nos potencializar, tá? E aí você vai vendo, isso é natural, tá? É igual crescimento pessoal profissional. Você vai ver que se você for escalando o seu negócio, vai chegar uma hora que a planilha não vai te atender mais, e aí você tem que subir para os bancos de dados, sistemas, tá? Então, comece com a planilha, obviamente, mas vai evoluindo ao longo, você vai perceber que a planilha vai chegar a um ponto que ela não vai começar a te atender. E aí você precisa começar a subir isso para banco de dados. Acabou aqui o meu retorno, a bateria. Então não consigo ver as perguntas. Mas acho que é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês. É possível usar dados de clima e mercado para escolher a cultura mais rentável para o meu solo e prever o faturamento da safra? Joia. Legal, pergunta complexa, né? Eu costumo falar assim, toda pergunta complexa, ela exige um desenvolvimento um pouco mais complexo, tá, pessoal? O que eu faria? Vai ali no Manus, né, que é uma IA chinesa, tá? Ela é um dos principais agentes de IA. E faz um teste, tá? Tentando correlacionar, né? Isso que você perguntou. Fala assim, como eu desenvolveria um sistema desse jeito, tá? Você consegue fazer uma execução para mim, com algum exemplo? Você vai ver o retorno que ele vai te dar. É muito legal, tá?
mas eu diria que é possível você juntar dentro de um agente de inteligência artificial informações de clima, informações de histórico, de safra, variedade, etc., para recomendar para você. Obviamente, existe uma certa complexidade nisso, mas existe muita ferramenta disponível hoje para isso, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês, já chegamos em 8h25. Deixa eu parar a apresentação. Não, já parei a apresentação. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais, mais uma vez, finalizando, isso aqui é um propósito pessoal, é fruto de muito, vamos falar, anos de trabalho, de pesquisa, de conhecimento, e que eu quero capacitar para vocês. O que eu não tive no meu doutorado, na minha vida profissional, em termos de conhecimento de inteligência artificial, eu tenho me dedicado em preparar isso e levar isso, né, de forma acessível, tá? Existe, obviamente, preço ali, né, mas eu acredito que, comparado ao que tem no mercado hoje, para o que o curso vai entregar, está totalmente acessível. E precisando de qualquer coisa, eu sou um cara muito aberto e disponível. Tá bom, pessoal? Agradeço demais. Desejo uma ótima semana para todo mundo aí. Boa noite. E nos acompanhe aí nas redes, que a gente vai começar a promover bastante novidade. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente se vê em breve. Até mais.